Bom dia pessoal, sexto ano. Estamos aí na segunda-feira para fazer a correção da página 17 a 30 do capítulo 14, Renascimento Comercial Urbano. Para a gente, sexta-feira, começar o capítulo, para explicar o capítulo 15, que é a crise do sistema feudal, que é até um pouquinho menor, é a consequência disso. Nós estamos vendo aí o renascimento do comércio e depois a gente vai ver o final do feudalismo, que é lá no século XIV. E não vou deixar de lembrar que eu já liberei o estudo subdividido do capítulo 14, valendo 12 pontos, com 6 questões para ser feita sexta-feira. Galera, mas não deixa para sexta-feira, me manda antes, ok? Porque de repente a estabilidade do dispositivo, você não consegue entrar com a internet, cai, acontece alguma coisa, você vai perder esses 2 pontos, tranquilo? Não deixe de dar para gente, hein? Tá dando um bugzinho, assim, isso acontece, tá dando um delay. Eu sei o que é, porque tá gravando a minha aula anterior, ok? É porque eu tô gravando a aula anterior, então tá dando aí um bugzinho. Acontece. Professor, por qual página você vai começar? 16. Eu não passei a página 16, mas eu vou explicar aos senhores, ok? Vamos lá, correção a partir de agora, hein? O bugzinho vai sumir, o delay vai sumir, porque a gravação acabou agora da aula anterior. Observe a imagem. Página 16, apostila. Qual o ambiente nela é retratado? Gente, olha a iluminura, olha a pintura. Isso aí é o quê? É uma cidade, é um ambiente urbano, com vários tipos de comércio e muita população circulando, ok? 2. Quais atividades estão sendo praticadas? A atividade comercial. Aparentemente tem venda de tecido, alimento, roupas, pegar uma pessoa num barbeiro, ok? 3. Que diferença você pode perceber em relação ao que aparece retratado nas imagens e à vida nos feudos? Pensa o feudo que eu mostrei com essa imagem. Qual é a diferença? A primeira diferença primordial é que o feudo está ligado à atividade agrícola, à produção de subsistência. Você produz para você sobreviver, ok? E você estoca o alimento. Você depende da terra. Você depende dos laços de federação, de amizade, dependência, ok? Agora, a cidade não tem nada disso. A cidade, a vida é agitada, é baseada no comércio de produtos e mercadorias, no uso da moeda. A sociedade é mais dinâmica. Nós já falamos disso. Você pode ficar lá sem nada e virar um aprendiz e começar ali a trabalhar no comércio. E você vira o dono de uma loja, uma oficina. E você vê que os burgos, o termo, a cidade, são cheios de oficina, de lojas, de artesãos. E as pessoas estão morando lá. Elas não vão lá só para passar o dia, vender e voltar para casa. Elas moram lá. Então, essa diferença é primordial. No feudalismo, é atividade rural, você está preso ao laço de fidelidade, você produz para sobreviver. Na cidade, você tem dinamismo, você faz o comércio de mercadorias, você utiliza a moeda, que você tem que ter lucro, tem várias oficinas, artesãos, moradias, porque as pessoas estão no burgo e vão ficar lá. Ok? Tranquilo? Fechou, Joyce? Pode sair e entrar. Tranquilo? Corrigimos a 16? Corrigimos a 16? Arthur, lê pra gente a página 17 e fala a resposta, fazendo favor. Tem como? Durante a Alta Idade Média, após a queda do Império Romano do Ocidente, formou-se uma sociedade com características próprias. Vamos retomar algumas das características com a finalidade de compreender como tal sociedade foi afetada por mudanças a partir do século X. Para isso, respondamos as questões propostas. Um morador na Europa feudal provavelmente viveria na cidade. A maior parte da população na Europa feudal era formada pelos servos. Essa população trabalhava em extensões de terra que eram chamadas de cidades. Nas propriedades rurais era frequente a produção
destinado a suprir a necessidade da vida cotidiana. Sua posse era sinal de riqueza na Europa durante a Idade Média, as terras. Arthur, você só errou, acho que é o número 3. Vamos lá. Um morador na Europa feudal viveria onde? No campo. Se é feudalismo, é campo. Número 1, campo. Número 2 é servos, que estão ligados aí formado pela maior parte da população durante o feudalismo, é o servo ou o camponês, tanto faz. A população, ela trabalhava em grandes extensões no feudalismo, era a terra, que eram os feudos. Então, a 3 você vai marcar feudo. As pessoas trabalhavam em grandes extensões de feudos, ok? Não é cidade. Depois, a 4, ele falou corretamente, é a segunda opção. Uma produção destinada a suprir as necessidades da vida urbana, da vida cotidiana. E a 5, que era o sinal de riqueza durante a Idade Média, era a posse de terra. Então fica um campo, 2 servos, 3 feudo, 4, uma produção destinada a suprir as necessidades da vida cotidiana, e 5 são as terras. Ah, tu acertou, né? Mas errou, né? Falou errado, né? Não pode errar, hein? Uma questão dessa na prova errou de bobeira, tá, Arthur? Não pode, hein? Perder uma questão dessa boba. Vamos lá. Quem quer participar? Página 19. Interpretando documentos. Quem pode ler pra gente aí? Faz um favor. Observe a iluminura a seguir. Nós já vimos essa iluminura. No capítulo passado ela está repetindo. Alguém? Não? Então tá bom. Identifique nela elementos que fizeram parte da revolução agrícola que se processou durante a Idade Média, a partir do século XI. Nas linhas a seguir, escreva os elementos encontrados. Ou seja, o senhor tinha que ir lá na iluminura e ver aquelas inovações. Quais as inovações mesmo, professor? A charrua e o peitoral passando pelo colar, que era o arreio, a rotação trienal, o arado e o peitoral, a utilização da forja de ferro, e também ali você poderia utilizar o moinho de água para mover os alimentos. É a revolução agrícola, ok? Quais dessas 4 você pode encontrar na imagem? Vamos lá. Podemos identificar o uso do arado de ferro, a charrua, para remover a terra mais profunda, a fim de facilitar o plantio e a germinação das sementes. Vírgula. Além disso, há a rotação trienal dos campos, a qual você plantava em 2 e descansava 1, para manter a fertilidade do campo, vírgula, mantendo a produção de alimentos o ano todo. Professor, mas o gado aí não está aparecendo o arreio, então você não pode colocar. Tem que constar na iluminura. Quais são as 2 técnicas que estão sendo empregadas aí na iluminura, daquelas 4 que nós vimos? O uso da charrua, que era ali o arado feito de ferro, para revolver a terra mais fundo e plantar e germinar mais fácil, e também você fazer a rotação trienal do campo. Você divide o campo em 3 partes, você planta em 2 e você deixa uma descansando, ok? Dúvidas? Alguém conseguiu ver mais alguma coisa? Professor, mas para fazer o arado tem que ter a forja de ferro, mas não está mostrando eles trabalhando, nem fazendo o arado, nem as ferramentas. Professor, mas tem um arreio, não está aparecendo nos bois. O professor não tem moinho, mas tem um moinho para moer os grãos, mas não tem na imagem um moinho. Pode estar em outro enquadramento, outra iluminura no livro, mas não tem. Então você só pode colocar o que está aí. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Já copiaram? Podemos ir para a página 20? Interpretando documentos? Vamos lá. Quem pode ler esse texto aí para a gente? Só o texto. Respondeu se o professor responde. Quem pode ler esse texto para a gente? Quer participar e ajudar aí? Rafael, você pode ler para a gente? Saltou da cadeira agora. Rafael Calef, você pode ler para a gente? Se quiser, galera. Se não quiser, a gente volta para as pessoas que leem sempre, né? Não, não, não? Sim, o texto, quer não? Só ler o texto, Cauã, interpretando documentos.
Tá com vergonha, Rafael? Então tá bom. Você pode ler, Cauã? Fazendo um favor, interpretando documentos? Página 20. Obrigado. O desafio das terras inaproveitadas dos pântanos e florestas foi aceito pelos camponeses habituados ao trabalho duro. Os pioneiros europeus esgotaram os pântanos, construíram diques contra a invasão da terra pelo mar, limparam as florestas e transformaram as terras assim recuperadas em campos de cereais florescentes. A luta foi longa e árdua, mas a vitória significou a liberdade e a possibilidade de ser totalmente dono de um pedaço de terra, isento do pagamento do cansativo trabalho a que os camponeses sempre estavam obrigados. Obrigado, Cauã. Eu pedi para marcar esse texto como importante. Quando é que você descobre que a turma quase toda não fez atividade no final de semana? É simples, quando você pede o pessoal para ler, nem ler eles querem. Quando o pessoal faz, todo mundo quer ler e responder. Milagrosamente, ninguém quer hoje. Então tá bom. Vamos lá. O que esse texto está falando, sexto ano? Que com o aumento da população, galera, aumentou a produção agrícola, ok? Aumentou ali a quantidade de alimento. As pessoas estão se alimentando mais e melhor e estão vivendo mais, ok? Estão vivendo mais. Aumenta a expectativa de vida. O que acontece? Sobra alimento no campo e sobra pessoas. O que as pessoas do campo vão fazer? Vão buscar terras que não têm senhor. Eles vão buscar terras onde eles vão precisando fazer o juramento de fazer homenagem, prestar fidelidade e receber investidura. Para onde vai essa população do campo que está sobrando? Eles vão buscar as terras que são improdutivas, ou melhor, as terras que são difíceis de fazer agricultura, que é o pântano, próximo ao litoral e à floresta. Por que o camponês faz isso, professor? Eles não querem ter um dono, eles não querem pagar mais tributos, eles não querem ter mais um senhor cobrando os impostos. Então essa galera vai se libertar da servidão. Coloca o seu lado do texto. A população, os servos e camponeses, vão buscar se libertar da servidão. Aí vem a primeira questão. Que tipos de terras até então consideradas impróprias os camponeses europeus passaram a explorar? Número 1. Pântanos próximos ao litoral e floresta. Pântanos fica alagado quase o ano todo, então tem que drenar a água. Terras próximas ao litoral. Alguém já viu alguma fazenda, alguma plantação do lado de uma praia? Não, porque a água é salgada, o vento sopra e a terra fica infértil. E as florestas que eram difíceis de você derrubar as árvores para plantar. Era difícil, mas não era impossível, ok? Número 2. Qual foi a mudança que a intenção qual foi a mudança que a intensificação da utilização das terras para a agricultura provocou na sociedade feudal? Galera, coloca lá. Indo atrás dessa terra, isso possibilitou os servos se libertarem das relações de servidão. Isso possibilitou os camponeses e servos se libertarem das relações de servidão, ou seja, do contrato de feudação, que estavam submetidos pelo suzerano ou senhor feudal para eles receberem o feudo, um pedaço da terra. A partir de agora, eles vão para a terra que o senhor feudal não quer, o pântano, o litoral e a floresta. Eles estão livres do contrato de feudação, eles estão livres do domínio do senhor, eles não vão prestar mais serviço para ninguém, não vão pagar os impostos e nem vão servir ao exército do senhor. Ok? Eles são livres. Ok? São livres. 3. Quais os efeitos sociais e ambientais imediatos dessa expansão agrícola? Galera, quais são os efeitos sociais e também ambientais dessa expansão agrícola? Vamos lá. Sociais. Como há aumento da terra cultivada, há aumento da produção agrícola. Primeira coisa, se há um aumento na terra cultiváveis, há um aumento na produção agrícola. Melhora a alimentação da população, aumentando também a expectativa de vida, que sai de 35 para 45 anos, em média. E automaticamente passa a sobrar gêneros agrícolas, ou seja, tem excedente agrícola, ok? Aumenta a produção de alimento, melhora a alimentação, aumenta a expectativa de vida, a população gera excedente agrícola no campo, que vai dar origem ao comércio. Se sobra muito no campo, o pessoal vai comercializar. Professor, e ambiental? O que acontece do lado ambiental?
Gente, começa a se devastar as florestas na Europa. Coloca lá. Começa a devastação das florestas na Europa para começar a plantar gêneros agrícolas. Para onde eles vão? Florestas e pântanos. Eles vão devastar tudo, jogar no chão para começar a plantar. Infelizmente, essa é a verdade. Por que a floresta tem tão poucas? Por que a Europa tem tão poucas florestas? Porque elas foram devastadas. Agora o pessoal, uns 50 anos atrás, começou a reflorestar áreas urbanas na Europa. Ok? Dúvidas? Já copiaram? Dá um ok para mim. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas? O Arthur já tinha feito. Já pode passar? Que depois o pessoal manda aqui para mim no chat. Professor, volta lá o slide. Ok? Tranquilo? Página 21. Vamos ver, hein? Mesmo que não tenha feito, quem pode ler para mim o cotidiano, fazendo favor? Eu vou deixar aqui, Davi, enquanto o pessoal estiver lendo. Quem pode ler para mim a página 21, cotidiano? Fala sério, Arthur. Pode ser também as perguntas, se quiser. Você pode ler para a gente, Laurete? Só ler se o professor responde, não tem problema não. Arthur, então lê para a gente, fazendo um favor. Obrigado. Observe com atenção a iluminura produzida no início do século XV, que representa como seria uma feira em uma cidade medieval, na concepção do artista que criou. Em seguida, responde. Vamos lá, galera. Isso aí é uma iluminura. O que essa iluminura está mostrando? É uma iluminura do século XV, entre 1401 e 1500. Tá. Olha essa iluminura. Ah, professora, tem um monte de gigante aí no meio da cidade. Não, não tem. É porque o cara pintou em perspectiva, como se a pessoa estivesse olhando de cima para baixo, entendeu? Em diagonal. Quais atividades comerciais você consegue perceber na imagem? Ah, galera, vamos lá, né? Você pode perceber a venda de porcos ou de alguma outra coisa, né, parecida com porco, de gado. Você consegue ver a venda de artesanato, com esses textos, vasos de jarros, cesto, vasos de jarros. Você consegue ver a venda de tecidos e roupas. E também, no meio da praça, perto da cruz ali, você vê uma mulher, uma criança, não sei, vendendo ovos e uma galinha. Dizem que aí é pato, né, na Europa. Tudo bem. Podia ser ovos de galinha, de pato, de cisne, de qualquer coisa que desse ovo aí, ok? Vendendo os animais e os ovos. Depois, a número 2. Quais são as mudanças que você percebe no começo dessa época? Ah, gente, fala sério. Compara o presente com o passado. Vamos lá. Na atualidade, as feiras de comércio em geral evitam comercializar animais vivos. O professor tem lugar que comercializa animal vivo? Lá na Vila Urubim, no centro. Ainda vende galinha lá. Ok? Algumas feiras levam também um animal para bater. Mas é muito raro. Na atualidade, as pessoas evitam levar animais vivos para bater no comércio. E outra coisa, hoje a atividade comercial é feita em locais mais fechados, tipo supermercado, shopping. O comércio a céu aberto está diminuindo. Por quê? Porque o pessoal está prezando pela segurança. Então, o comércio a céu aberto, as feiras estão diminuindo. Em nome do supermercado, do shopping, do hipermercado e assim vai, ok? Mas, por exemplo, uma permanência é a feira continua existindo, ok? Pode falar, Arthur. Sim, na época eram comercializados animais e feno, coisa pouco comercializada na nossa época. Correto. Hoje o pessoal evita, porque choca muito. Eu sou da época que o pessoal levava a galinha para a feira, torcia o pescoço e cortava. Ok? 3. Percebe também permanências quais? Galera, qual a permanência? Primeiro, a existência de feira ao ar livre. Coloca lá. Ainda hoje existem feiras ao ar livre, que podem ser temporárias e elas também vendem artesanato e mercadorias, além de gêneros agrícolas. Pronto. Está aí uma permanência.
Existe também comércio ao ar livre? Existe, apesar que está diminuindo. Por exemplo, Campo Grande, o centro de Vitória, não é? Aqui em Laranjeiras, ainda tem. Somente onde há uma população numerosa. Por isso que o comércio no centro de Vitória está morrendo. Aí em Campo Grande não vai, porque a população está ao redor, está próximo. Aqui em Laranjeiras a mesma coisa, ok? Sim, o Arthur colocou o uso de barracas. Pode, oficinas, barracas, pode. Também tem na feira, uma permanência. Sim, Cauã, o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas são as inovações, tá certo. Ok? E tá bom, Laurete, não é uma criança, é uma mulher ou um velho. Ok, concordo com você. Podemos passar? Essa era tranquilinha, né, galera? Essa era tranquilinha. Não tinha lá muitas dúvidas, não. Podemos passar para o mapa? Página 22. Essa aí é para você analisar um mapa. Não tinha lá grandes segredos. Era só você analisar com atenção para conseguir responder. Tá tudo no mapa. Observe no mapa a seguir os principais locais em que ocorreram as feiras medievais e as rotas dominantes do comércio medieval. Perceba também quais eram os principais produtos comercializados e qual era a sua procedência. Galera, todas essas linhas são rotas comerciais terrestres ou marítimas. Vou repetir. Todas essas linhas na página 22 são rotas terrestres ou então são rotas marítimas. E no cruzamento dessas linhas é onde surgiram as feiras. O cruzamento das rotas comerciais é onde a população ficava, ao redor de castelos, de mosteiros, de abadias. E é aí que vai ser as feiras, que o pessoal vai vender, ok? Número 1. Cite as cidades nas quais estabeleceram as principais feiras medievais, segundo a informação do mapa. Coloca lá, Bruges, Antuérpia, Colônia e Frankfurt. Colônia e Frankfurt na Alemanha, né? Bruges é perto da França. Então coloca lá, Bruges, Antuérpia, Colônia e Frankfurt na número 1. Número 2. Cite as regiões nas quais estabeleceram as principais feiras medievais, segundo as informações do mapa. Galera, é só ir lá na legenda que estava marcado em preto, em negrito, do tamanho do quadrado grandão. Qual eram as principais? Flandres e Champagne, na região da França, Suíça, França ali não existia. Região de Flandres e Champagne, ok? Flandres e Champagne. Flandres é que está escrito em diagonal, embaixo de Londres. Está com o nome lá grandão. Flandres e Champagne, ok? Fechou? Encontrou? Beleza. 3. Explique de que maneira o estabelecimento dessas feiras pode ter contribuído para a formação da cidade nesses locais. Galera, eu vou ler minha resposta porque ela é muito grande. Se eu for explicar, vamos lá. As feiras, núcleos populacionais ao redor de castelos, igrejas e mosteiros, passaram a receber grande contingente de pessoas que vinham do campo em busca de vender o excedente da agrícola, vender o excedente do campo, vender o excedente agrícola. Assim, novas rotas comerciais são abertas em direção a esses locais, a igrejas, mosteiros, castelos, que no primeiro momento eram feiras temporárias e depois elas vão se tornar fixas. A população vai vender e não volta mais. Assim, foi necessário criar uma grande infraestrutura para receber, abrigar e alimentar os comerciantes de todos os locais, o que atraiu outros profissionais, como artesãos, cambistas, com lojas, oficinas e todo tipo de atividade comercial, modificando a sociedade feudal. Pois agora o centro da vida não era mais o feudo e nem a subsistência, mas sim o burgo, lembra o termo? O burgo e a atividade comercial, permitindo uma mobilidade social entre os seus membros. Pronto. Ok? Pode falar, Arthur. Fala sua resposta. Pois as feiras traziam várias mercadorias de vários lugares em apenas um, tendendo à região onde se localiza a crescência. Beleza, Arthur, mas só complementar, hein? Galera, pensa aí nesse Expedito Garcia. Pensa nesse Expedito Garcia. Não tem gente que sai
de todos os bairros de Cariacica para trabalhar lá e vender? A Expedito Garcia seria uma feira medieval lá no final da Idade Média. Sobre o alimento no campo, o pessoal fez estradas, as rotas comerciais, para levar esses produtos nos locais onde tinha a população, que era nas cidades, que era nos mosteiros, que era nos castelos, nas igrejas. As feiras, elas eram temporárias, o pessoal ia e voltava. Depois ela ficou fixa. À medida que mais pessoas iam para essas feiras, que eram fixas, foi necessário uma infraestrutura para abrigar, alimentar essa galera que ia para lá. Criou-se várias profissões, o cambista, o artesão, e daqui a pouco aquele núcleo populacional cresceu. E o nome que se dá para isso é burgo, ou cidade. E na cidade, a principal atividade era o comércio, com o uso das moedas. E havia mobilidade social, diferente do campo. Você podia chegar como artesão, sem saber nada, e depois virar um rico comerciante. Dúvidas? É assim que surgem as cidades. E o pessoal vai sair do campo para a cidade. Dúvidas? 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 Deu tempo para copiar, né, galera? Essa aí não estava difícil, não. Página 23. Página 23. Vamos lá. Interpretando documentos. Você se lembra da imagem de abertura do capítulo? Retorne a ela e perceba que o artista buscou retratar um ambiente urbano. Quais são esses elementos? Pessoal, por que seu professor não passou a página 16? A página 16 é uma cópia dessa pergunta. Se você pegar lá a página 16, que eu já mostrei, é a mesma coisa. Ele só botou em duas perguntas. Então, vamos lá. O artista se preocupou em retratar muitas pessoas circulando, diversas construções, muitas lojas e oficinas, com vários profissionais diferentes, como comerciantes e artesãos. Isso que é a cidade que nós vimos no capítulo de abertura. Essa imagem, eu já tinha feito atividade com os senhores. Ó. Essa aqui, ó, que eu não tinha passado por causa disso. Ela se repete na página 23. Então, coloca lá. O que caracteriza uma cidade de Idade Média? Muitas pessoas circulando, várias construções, porque o pessoal ia para morar. Ok? Muitas lojas, oficinas, vários profissionais, artesãos, comerciantes, cambistas, vendedores de gado, de produtos agrícolas, de tecido, com muitos comerciantes e artesãos. Ok? Cauã, você está tirando a dúvida comigo para fazer a atividade? O Cauã está dando a resposta gigantona da questão que eu mandei. Sei. Mas tá certo, Cauã, tá certo. Essas são algumas inovações que nós vimos no início do capítulo. Ok? São 4, mas essas são algumas delas. Fechou? É a pergunta que nós fizemos da Iluminura agora. Tranquilo? Tá fazendo atividade lá, né? Mas tá beleza, tô gostando, é isso aí. Quer dizer que você está se dedicando. Vamos lá. Página 24. Quem pode, pelo obséquio divino, para ajudar a garganta do professor a ler o texto das conexões? Só lê o texto. Lê o texto a seguir que descreve a cidade medieval. Quem pode? Beleza, Giovana, não tem problema não. Tá travando um seu? Depois você vê. Ok? Cauã, lê pra gente. A cidade da Idade Média. Obrigado. A cidade da Idade Média é um espaço fechado. A muralha a define. Penetra-se nela por portas e nela se caminha por ruas infernais, que, felizmente, desembocam em praças paradisíacas. Ela é guarnecida de torres, torres das igrejas, das casas dos ricos e da muralha que a cerca. Lugar de cobiça, a cidade aspira à segurança. Seus habitantes fecham as casas à chave cuidadosamente, e o roubo é severamente reprimido. A misericórdia e a caridade se impõem como deveres que se exercem nos asilos. Essas casas de pobres, mais os doentes como os leprosos, que não podem mais trabalhar, causam medo, e essas estruturas que abrigam não demoram a tornar-se estruturas de aprisionamento.
Quem leu esse texto percebeu que parece que a gente está falando dos dias de hoje. Se esse texto não tivesse na Idade Média, você ia falar, olha, tem doença na cidade. Hoje tem. Ah, tem violência na cidade. Tem. Tem roubo na cidade. Tem. Você tem que guardar suas coisas fechando as portas. Tem. Os problemas da cidade de hoje começam lá na Idade Média. O que o texto está falando, professor? Morar na cidade era bom comparado ao campo? Vamos lá. A cidade era apertada, que crescia ao redor dos muros. E muitas vezes não tinha higiene. O esgoto corria a céu aberto, jogava fezes, jogava urina. Por isso que se fazia cidades em locais mais altos, na Idade Média, para escorrer para a parte baixa, geralmente um porto, perto da praia, ou de um rio, ou de um lago. Ok? Se fosse tudo plano, imagina o fedor na cidade que ficava. Fezes, urina, resto de alimento, pessoal fazendo comércio, aquela gritaria, as ruas apertadas sem planejamento, as casas eram apertadas, pegava fogo, pegava em tudo. Se pegasse uma doença em uma pessoa, tuberculose, varíola, pegava em todo mundo. E isso vai ser um problema com a peste negra. Imagina que o pessoal tentava assaltar a sua casa, principalmente dos grandes comerciantes, tinha que fechar com a chave. Ou seja, são problemas que até hoje são atuais, por incrível que pareça. E já começaram no burgo lá da Idade Média. Sinto muito, Lorete. Acontece direto. Então, vamos lá. Após a leitura do texto, responda. Quais eram os medos dos moradores da cidade medieval? Coloca lá. O medo de assaltos e dos doentes, pois poderiam ser contagiosas, essa última, como a lepra, que impediria uma pessoa de trabalhar. A lepra corrói lá a sua pele e vai caindo tudo, nariz, orelha, e é uma morte horrível. Depois você pesquisa aí. Era muito comum onde havia sujeira. E a cidade não era suja, o burgo era sujo. Então facilitava a proliferação da lepra, ok? 2. Esses medos ainda podem ser encontrados nas cidades na atualidade? Sim! Olha a gente em casa, a pandemia do coronavírus. Então vamos lá, no Brasil, principalmente a violência, que você não está seguro nem na rua, muito menos em casa e também na rua. Insegurança é uma coisa comum em um país igual ao nosso, muita violência, muita morte. As doenças são endêmicas. Você pensa na tuberculose, na cólera, que ainda existe, na chikungunya, na zika. Olha aí, ó, o coronavírus está fazendo a gente ficar em casa. Se espalhou nos centros urbanos. Galera, o próximo capítulo que eu vou falar da peste negra, que a gente estiver explicando, pensa no coronavírus. Ela se espalhou muito mais fácil nos centros urbanos, onde há uma alta concentração de pessoas e falta de higiene. Isso já acontecia na Idade Média. Fechou? Isso pode variar, Pedro Aureliano. Tem peste que, por exemplo, tem pestes que acontecem no século XX, aconteceu mais de uma. Ok? Sinto muito, cara, se não me receio pelo. Eu nunca peguei, não. Eu acho que não. Nem dengue, nem chikungunya, nem nada. Seu sangue ruim, o mosquito morde, morre. Por isso que eu sou professor de história. Página 26. Página 26. Leia a seguir o texto sobre o papel do dinheiro na Idade Média. Estudar o lugar do dinheiro da Idade Média leva a distinguir pelo menos dois grandes períodos. Inicialmente, uma primeira Idade Média, digamos, de Constantino a São Francisco de Assis, quer dizer, do século IV mais ou menos até o século XII, quando o dinheiro recua, a moeda conhece um excesso, para depois começar um lento retorno. A distinção social predominante opõe entre potentes e humildes, quer dizer, poderosos e fracos. Em seguida, no início do século XIII até o fim do século XV, é a dupla divis e pauper, ou seja, ricos e pobres, que se impõem. De acordo com a leitura do texto, responda a como era feita a distinção social que predominava durante a Idade Média. Galera, Idade Média ninguém usava comércio e dinheiro, né? Então, qual era a distinção que o texto fala? A distinção era entre fracos e fortes. Quem eram os fortes na Idade Média? A nobreza, que eram os bilatores. Quem eram os fracos? Os servos, que eram os laboratores. Letra B. De acordo com os estudos, quem eram os fracos e quem eram os fortes? Os fracos durante a Idade Média, até o século XI, eram os laboratores, os trabalhadores. E os fortes eram os nobres, que tinham as armas, que eram responsáveis pela segurança e pela guerra.
Ok? AB. C. Por que no final do século XIII a distinção social passou a ser identificada por ricos e pobres? Galera, porque volta-se o comércio e o uso da moeda. Com a volta do comércio e o uso da moeda, a partir de agora, você não precisa ser forte e ter armas, você precisa ter dinheiro. A distinção social passa a ser entre ricos e pobres. Ricos é aquele que possui dinheiro. Se você possui dinheiro, você pode pagar pela sua segurança, ok? E aqueles pobres que precisam trabalhar para sobreviver. É isso que vale até os dias de hoje. O dinheiro que manda. Porque a distinção social passou a ser feita por aqueles que tinham dinheiro e não mais por aqueles que possuíam terras ou pelo título de nobreza. A medida da riqueza passou a ser acumular moedas de metais preciosos, como o ouro, o que garantia maior mobilidade social ao indivíduo e liberdade, pois o dinheiro você pode levar a qualquer local e começar um ramo comercial. O pessoal fala que o dinheiro é libertador. Se o cara tivesse numa cidade e vendesse tudo, ele pegava o dinheiro e começava em outra. Ele permitia mobilidade social, ok? É o que nós temos hoje. É por isso que a palavra burguesia hoje significa aquela pessoa que tem dinheiro. Ficou associada ao comércio, aqueles que possuem dinheiro e moeda. Legal? Dúvidas? Dúvidas? Já copiaram? Podemos passar? Sem dúvidas? Podemos passar? Vamos lá, então. Página 30. Analise afirmativas a seguir como falsas e verdadeiras e reescreva em seu caderno as falsas, alterando-as para se tornarem verdadeiras. Então, vamos lá. Se for verdadeira, não tem correção. Se for falsa, eu vou falar a correção. Primeira, o predomínio do pensamento cristão exercido pela Igreja Católica imprimiu um forte sentimento de religiosidade durante o período feudal. A primeira, ela é verdadeira, então não precisa corrigir nada. Segunda, durante toda a Baixa Idade Média, a economia europeia foi caracterizada exclusivamente pela atividade agrária. Falsa. Galera, quando você vê exclusivamente, unicamente, desconfia. Qual é a correção dessa questão, da número 2, que é a falsa? Da segunda, da número 1, que é falsa? Durante a Baixa Idade Média, houve o renascimento do comércio e a utilização das moedas. Ok? Corrige lá. Durante a Baixa Idade Média, houve o renascimento do comércio e a utilização das moedas. Terceira, a criação da charrua e do sistema de rodízio dos campos teve como consequência a produção de excedentes e o fortalecimento do comércio. Correto. Verdadeiro. Coloca lá o verdadeiro para gente, pessoal. É o excedente agrícola. Sobra no campo. Tranquilo? Dúvidas? Vamos lá. Quarta. As cidades denominadas urbos eram cercadas de muralhas para proteção contra as invasões. Verdadeiro, nós já vimos isso. Depois, Jerusalém é uma cidade sagrada para as religiões judaica, cristã e muçulmana, motivo pelo qual tem sido alvo de disputa por vários séculos. Verdadeiro. É uma cidade sagrada para 3 religiões, cristãos, judeus e muçulmanos. É por isso que lá dá tanta confusão. Ok? Depois, a sociedade medieval era contra o movimento das cruzadas, pois acreditava que ele em nada contribuiria para suas vidas, já que não proporcionaria a ela a posse de mais terras ou possibilidade de ampliação de comércio. Falso! Nós vimos que as cruzadas atendiam sim a um motivo religioso, que era para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos, mas os nobres queriam acumular terras e os burgueses queriam fazer comércio de especiaria, artigos de luxo e outras coisas. Então, corrige lá. O movimento das cruzadas teve grande adesão, pois possibilitava a conquista de novas terras e o contato comercial com o Oriente, fazendo comércio com artigos de luxo e especiarias principalmente. Ok? Depois, a corporação, as cidades como Gênova e Veneza transformaram-se comuns no período da Idade Média, quando predominava a produção agrícola. Falso! Isso está errado.
Qual é a correção? Durante a Alta Idade Média, houve um declínio da vida urbana, ok? A Alta Idade Média é quando houve um declínio da vida urbana. Quem mandou foi o feudalismo. Corrige essa. Depois, as corporações de ofício, a associação de artesãos tinham como objetivo fiscalizar a produção de mercadorias e estabelecer produtos para elas, evitando dessa forma que a concorrência entre oficinas prejudicasse algum artesão. Verdadeira. Depois, as comunas eram organizações de camponeses, cujo objetivo principal era negociar melhores condições de vida perante os senhores feudais. Essa aí é falsa. Qual é a correção? As comunas eram organizações de moradores dos burgos, cujo objetivo era buscar soluções para problemas da cidade, ok? Depois, a última. O renascimento comercial urbano alterou a balança do poder na Idade Média. Se do século V ao século X ela estava nas mãos dos grandes proprietários de terras, a partir do século X ela se desloca gradativamente para a mão dos comerciantes burgueses. Essa última é verdadeira. Então a sequência ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, já corrigida, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok? 2. De que forma as cruzadas e a produção de excedentes contribuíram para o renascimento comercial no período abaixo da Idade Média? Galera, o objetivo principal das cruzadas era reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Só a primeira cruzada deu certo. Foram 7, só a primeira deu certo. Mas por que eles continuaram fazendo isso? Interesse no comércio e territórios no Oriente. Então vamos lá. As cruzadas foram responsáveis pelo comércio de longa distância renascerem, com os contatos comerciais com o Oriente. Assim, para abastecer as tropas que iam em direção a Jerusalém, o comércio europeu se baseou na produção de excedente agrícola e passou a realizar trocas comerciais com os árabes, por artigos de luxo, especiarias e temperos, o que se traduziu em um aumento da atividade comercial entre os dois continentes, entre a Europa e o Oriente. Mesmo com a derrota dos cristãos no Oriente, as trocas não irão cessar devido à sua importância. Então, isso quer dizer o seguinte: o pessoal abandonou o objetivo de conquistar Jerusalém e passou a ter como principal objetivo fazer comércio com o Oriente. Era o comércio de longa distância. Galera, as cruzadas precisavam de barco, de armas, de navios. Eu já contei essa história. Eles passavam de cidade em cidade, saqueando. Eles saquearam uma cidade cristã, que era justamente Constantinopla. Arrasaram Constantinopla. Depois da primeira cruzada, eles abandonaram seu objetivo. E o principal ação que eles faziam era conquistar novos territórios nobres e abrir novas frentes comerciais com os orientais, com o pessoal que vinha lá da Arábia, os islâmicos. Professor, mas eles não eram inimigos? Inimigos, sim, religiosos. Mas no comércio, eles faziam lá trocas fácil. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Cauã, eu acabei de responder essa questão agora. Dúvidas, pessoal? Conseguiu copiar? Tudo? Aula de sexta-feira, capítulo novo, a crise do feudalismo. Sexta-feira, entregar o estudo dirigido, 6 questões. Não deixa para fazer na última hora. A internet pode estar ruim, o princípio pode não entrar. São 12 pontos, galera. 12 pontos, ok? Dúvidas? Reclamações? Nenhuma? Galera, tchau. Até a aula de sexta-feira. Eu estou mandando um planejamento para os senhores. Não deixa de fazer atividade. Quem tiver dúvida, pode ficar quando eu tirar. Quem está com dúvida, fica que eu tiro a dúvida. Nesses 2 minutinhos. Peraí. Calma. A questão que você está falando, que é a questão do estudo dirigido, é essa questão que eu acabei de fazer. A reativação do comércio de longa distância entre o Oriente e a Europa. Os cruzados abandonaram a conquista de Jerusalém para fazer comércio, conquistar prédios no Oriente, reativando o comércio de longa distância. Eles buscavam especiarias, buscavam terras, buscavam artigos de luxo que vinham do Oriente para revender na Europa, com alto lucro.
eles ajudam a renascer o comércio. Entendeu? Sim, tô gravando, eu vou mandar. Entendeu? Tirou a dúvida? Fechou? Mais alguém tem dúvida? Alguma coisa? Pergunta agora, hein? Vai cair a live. Fechou então? Tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira, hein? Já mandei o planejamento.